Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. New Year, same extra value meals at McDonald's. So now get 2 snack wraps, plus fries, and a medium soft drink for just $8. For limited time only. Prices and participation may vary. Prices may be higher in Hawaii, Alaska, and California, and for delivery. Começa agora Bocadinhas. 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 Mano, será que dá ainda pra ir pro rancho do Maia, do Carlinhos Maia? Eu tô muito atrasado nessa história, mas se eu tivesse pegado ela do começo, com certeza eu ia estar lá na porta dele, louco pra entrar. Ia ser, tipo, eu tenho um sonho escondido, assim, dentro de mim, que não é tão escondido, né? Eu falo sobre isso de vez em quando, que é o de entrar no rancho do Maia, mano. Tipo, e desmantelar o esquema de dentro pra fora, assim, tipo um infiltrado na clã, tá ligado? Pra desmontar tudo. Pra falar pra minha galera, mano, consegui. Acabei com o bagulho. Será que o rancho do Maia é uma coisa combinada? Como tipo, assim? Tudo que sai de lá, tudo quanto é conteúdo, vídeo, essas coisas, é alguma coisa assim, tipo, vamos fazer assim, assim, assado, vou gravar. Acho que deve ter coisa que sim, mas acho que muito também gira em torno da espontaneidade dessas pessoas cheias de personalidade e carisma e que tem tanto pra oferecer pra esse Brasil. É meio louco, né? Tipo... E eu acho que, sabe o que é o pior, mano? Que eu acho que eu tenho inveja, tá ligado? Pode ser. Às vezes tem umas coisas assim que eu olho meio com desdém, assim, eu falo, mano, será que eu não tô sendo invejoso? E aí eu concluo que eu acho que eu sou uma pessoa invejosa, mano. Você podia ter um rancho só seu. Eu não sei nem se eu queria ter um rancho só meu. Mas acho que eu queria ter uma cabeça. Eu queria ter uma cabeça vazia, assim, mano. Porque é fácil de entender. Eu não sou nem inteligente o suficiente pra, tipo, alcançar grandes feitos pra humanidade e mudar a forma do ser humano viver e tal. E, tipo, e realmente contribuir para a sociedade e para o ser humano como raça. Mas eu também não sou burro o suficiente pra não me deixar afetar por esse tipo de coisa, que me deixa, eu fico muito bravinho, sim. Tá ligado? Eu fico bravinho. Isso dá origem ao dos melhores, piores adjetivos que eu conheço, que é você receber o nome de medíocre. Mas eu me reconheço como medíocre, porque... Pô, você levar o microfone pra cima? Aí, ó. Você me dá os comandos, eu sei fazer os bagulhos. Você é um cara muito obediente, mano. Eu admiro isso. Você é tipo uma super Alexa. Que entende as palavras. E sabe... Acho que você... Exato, exatamente. Você sabe mais que a Alexa, mano. Sobre curiosidades aleatórias, assim, tem coisa que ela não Alexa, é verdade que o alumínio já valeu mais que o ouro? Traduzido de sciencehistory.org. Em meados do século XIX, o alumínio era mais valioso do que o ouro. Só isso. Ponto final. Não tem nada de contexto, né? Nada, assim. Se é uma inteligência artificial, você tem literalmente todos os dados guardados na internet pra você usar pra me dar uma resposta mais completa. E você fala isso. É verdade. Sim, o alumínio valeu mais que o ouro. Um dicionário, você quer descobrir o significado de uma palavra? Qual palavra você quer saber hoje? Eu adoro o exemplo do dicionário ilustrativo, mas como esse não é o caso, a gente tá procurando significados de palavras que são difíceis, certo? Sim. E aí a gente pode procurar, por exemplo, o que é uma pessoa... Sei lá, dá um exemplo. Você fala assim... O que é... O que é bloqueável? Aí ele fala assim, aquele que pode ser bloqueado. Só que imagina que você não sabe o que significa bloqueado. Procrastinação. O ato de quem gosta de procrastinar. É mesmo? Quero morrer quando eu vejo isso. E aí, tipo, você fica folheando o dicionário pra descobrir isso, pra descobrir que você tem que folhear, na verdade, outra palavra. Sim. Que vai te levar levar você pra um segundo. Eu não serviria jamais pra ser o cara que edita o dicionário. Se fosse o cara que escreve o dicionário, porque eu sou muito problemático, mano. Eu acho que assim, às vezes pra eu resolver um problema eu sou muito simples, tá ligado? Mas às vezes eu complico demais.
Daí eu fico imaginando que se eu tivesse nessa tarefa de escrever o dicionário, eu ia ficar olhando, tipo, uma palavra, e aí eu ia ficar travado nessa uma palavra, imaginando que ela tem 5 variações. E aí eu ia ficar organizando os 5 significados dessa mesma palavra, pra depois que terminar isso, ir pra próxima. E aí eu ia descobrir que, tipo, cada palavra tem quantas conjugações das pessoas, né? Tipo, todo verbo tem 6 tempos verbais. Eu ia colocar 6 vezes a mesma palavra no mesmo dicionário e falar o ato de você estar fazendo, o ato de eu estar fazendo, o ato deles estarem fazendo, de nós estarmos fazendo. Todas as possíveis conjugações. Já era, mano. O dicionário ia ter a grossura de uma régua de 70 centímetros. Ou seja, 70 centímetros de grossura. De livro, de dicionário. Cara, eu tava pensando, né, que a língua portuguesa é uma parada... Tipo, eu obviamente não tenho o conhecimento que eu tenho sobre a língua portuguesa de nenhuma outra língua, né? Eu tenho algum domínio do inglês e só. Se diz de natividade, né? Não, de saber sobre a língua e suas variações. Incorporado. Eu consigo entender o português de quase todos os lugares, né? Tipo, deve ter alguns lugares muito remotos com sotaques muito fortes, ou dialetos, tipo, sei lá, muito pro sul, ou muito pro norte e nordeste, que pessoas podem falar frases pra mim que a princípio pode ser meio desafiador de eu entender. Portugal Sim. também, eu lembro, quando eu fui pra Portugal, eu não entendi o que as pessoas falavam, dependendo da velocidade que elas falavam, porque Imagina que você for muito pro diferente. Meio do interior do caralho lá, então. Deve ser pior ainda, né? E eu tava pensando nisso, imagina você é uma pessoa que de fora do Brasil, que você já não tem a vivência brasileira, você viveu sua vida inteira até sua formação como adulto fora daqui, de qualquer país que seja, né? Mas de preferência um que não fale português, né? Porque aí sim o desafio faz sentido. E aí você fala assim, mano, tô determinado, vou aprender a falar português, vou dedicar um tempão da minha vida a isso, seja 1, 2 anos, até mais, para aprender uma língua fluentemente. E aí você dedica esse tempo de vida a aprender a língua portuguesa. Você fala assim, mano, tô estudando, tô me empenhando, dedicando a minha vida a isso. E você aprende. Leva tempo, mas você aprende a falar português. Mano. Você fala assim, eu estou pronto para viajar para o Brasil e eu vou conseguir me comunicar tranquilamente. Aí você chega no Brasil, vai conversar com alguém e o cara fala pra você, como é que faz pra dar mijando aqui? É o quê? Eu tô falando isso porque eu tava vendo um clipe do Speed com luva de pedreiro. Tô ligado. E ele tá na casa do Speed e ele quer perguntar onde é o banheiro. Só que ele fala, como é que o cabra faz pra tá mijando aqui? Como é que o cabra faz pra tá mijando aqui? Como que o cabra faz? Ele também não ajuda, né? Ele não facilita. Parece que ele faz isso pelo conteúdo mesmo, né? Porque ele podia só falar, onde é o banheiro? Mas ele fala, como é que o cabra faz pra tá mijando aqui? Como é que o cabra faz pra tá mijando aqui? Bota um gerúndio. Gerúndio ainda. Como é que o cabra faz pra tá mijando aqui? Você viu o negócio do luva de pedreiro? Eu acho que foi um dos... Não sei se foi o CEO do TikTok. Ah, sim. Eu não sei se isso é verdade, mas é muito bom. Não, mas faz sentido, tá ligado? Porque o algoritmo do TikTok, ele não tá entendendo, ele não entende exatamente o que o luva de pedreiro tá falando. E ele não reconhece, no final das contas, que língua que é isso que ele tá falando. E aí ele recomenda pro mundo inteiro. Ele manda pro mundo inteiro, porque... É a língua dos anjos. Não é de alguma coisa. É a língua dos anjos, mano. Shurabiwagá, né? Mas não é engraçado isso que o fato do luva de pedreiro não se fazer entender, muitas vezes, até para as pessoas que falam português, fez com que ele se transformasse numa pessoa que todo mundo consegue entender? Tipo assim... porque o pessoal já tá preparado, né? O fato de ninguém entender faz com que todo mundo entenda. Porque isso é entra belíssimo. no modo, né? Você entra no modo... Língua dos anjos. Acaba evoluindo toda uma nação, né? Pois é, mano. Né? Isso aqui não é pra ser interpretado como uma espécie de preconceito linguístico, né? Eu acho muito foda essa variedade de sotaques que o Brasil tem e, tipo, de você estar num lugar que você consegue não entender que uma outra pessoa do mesmo país que você fala, e ela tá falando a mesma língua, só que de um jeito tão diferente que você não entende. Isso é forte, né, mano? Isso é muito forte. Uma das coisas que eu acho que são mais difíceis de você aprender uma língua, né, principalmente quando a gente fala, tipo, o inglês, mano. O inglês, eu acho ele maneiro porque ele é muito simples realmente de falar. Só que se você parar pra analisar ele meio que aprofundadamente, tipo, você vê que ele é raso. Muito raso. Se você analisa ele profundamente, você vê que ele é raso, na real.
Que, tipo, você não tem muita articulação. É uma língua prática, né? Tipo assim, é muito prático. Aprende a falar isso aí porque é mais fácil, dá pra todo mundo conversar. Sim. E eu fico, E tipo, parece meio primitivo, né? O jeito que eles parece falam. primitivo. É tipo, I look, you look, we look, they look. E, tipo, é uma facilidade que você ganha na agilidade, né? Realmente, acho que de você pegar a língua e aprender a falar ela. É tipo o fast food das Só línguas. que né? eu sinto que às vezes é real muito, muito vazio, cara. Você já pegou, tipo, sei lá, assiste o Pawn Shop lá, a loja de penhores do Rick, do History Channel, a loja de penhores, tá ligado? O pessoal tá ligado. Meu, você vê eles falando em inglês, assim, às vezes alguma coisa, assim, e você parece que o pessoal que fala inglês nativamente, parece que eles estão lendo um livrinho, uma fábula, assim, e tipo, o jeito que eles usam, né, parece que eu tô impressionado aqui com os falsos cognatos, mas, tipo, o jeito que eles usam algumas palavras, que essas palavras existem na nossa língua, só que a gente não usa. Do mesmo sentido. É que, tipo assim, eu tô tentando caçar aqui exemplos na minha mente, mas tá vazando porque eu tô justamente pensando nisso, tá ligado? Mas, tipo... Vai trazendo tudo que passa por essa cachola aí, É uma sensação esquisita, tá ligado? Você fala assim, porra, eu não falaria isso. Nunca, porque, tipo, no nosso sentido literal da palavra, aquilo não significa do jeito que eles estão usando, né? Eu tava assistindo esses dias aí o Nathan For You. Sim. Né? E aí o americano gosta de falar, tipo, apparently, yes, apparently. Tipo, você fica assim, apparently. Quem que fica usando apparently, aparentemente, sim, pra algo que é óbvio, que tá todo mundo olhando, sem ser irônico, né? E meio... É, uma coisa que... Mas eles usam. Uma coisa que o americano usa muito, né? O inglês, no inglês, é o actually. Actually. É uma parada muito deles, assim, e que em português... se a gente levar no sentido literal, faz sentido. É, até faz, mas no português a gente não usa, né? Tanto que quando você vê esses documentários do Discovery Channel, do History Channel, que aquelas pessoas são dubladas, né? Esses documentários de quilos mortais, ou trato feito, ou coisas que tem depoimento, assim, tipo, os caçadores de tornado. Aí você vê os depoimentos e sempre começa com a mulher... Ela faz com que as palavras durem muito mais tempo, porque ela tem que encaixar o português no inglês, e tem aquele, na verdade, que isso é o actually. E fica, na verdade, mas tem que... E parece que a palavra nunca tem pausa, né? Porque... eu estava lá com a minha mulher Kate e nós notamos uns barulhos estranhos vindo do telhado. E ela, eu e meu marido Bob estamos sempre de olho nos barulhos no teto. E aí sempre vem um cara com a voz muito de velho que fala, eu estava lá e quando começou esse barulho, eu liguei logo para o corpo de bombeiros. Sim, mano, porque é engraçado, né? Você vê essa galera da dublagem, eles sempre pegam pessoas que parecem as pessoas originais falando, né? E aí você fica vendo, tipo, quando uma criança fala, tem aquele dublador que ele vai fazer aquela vozinha de criança e tudo mais. Mas eu acho uma técnica maravilhosa, né? Quando você vê uma dublagem muito top, mano, como eu tava falando, né? Que tipo assim, às vezes a língua inglesa eles usam palavras que a gente não usa e que faz total sentido pra eles, e aí a gente tem que procurar outras maneiras de preencher essa lacuna. Só que isso, o contrário também existe, né? Eu fico imaginando assim, de que tipo, às vezes a gente consegue se expressar de maneiras no português que pra você fazer isso com o inglês você não tem como. Você tem que, tipo, usar pelo menos 3, 4, 5 palavras ou 2 frases pra falar uma frase que você falou em português, sabe? Eu tô me odiando porque eu não tô conseguindo caçar exemplos, tá ligado? Mas eu só fico soltando aqui, ó. Mas acontece o contrário também. Eu, por ser um cara muito doutrinado pela cultura norte-americana, né? E venho tentado desde que eu formei meu lóbulo frontal e tudo mais, me desvencilhar um pouco disso, né? E agora com essa minha ida para a Ásia, eu tô abrindo muito meus horizontes pro resto do mundo aí, tô querendo muito me tornar um cara menos ocidental de maneira do ponto de vista cultural e tudo mais, né? Tô tentando consumir mais coisas que não sejam ocidentais e americanas, norte-americanas, porque eu acho que é importante. Eu muitas vezes, por consumir muito isso e acho que o fato de eu ter aprendido inglês bem, assim, né, meu inglês é bom, tem a ver com o fato de que, né, isso tá muito inserido na minha vida, sempre esteve. Tem vezes que eu penso em coisas mais em inglês do que em português, eu falo, putz, isso aqui eu só consigo me expressar melhor em inglês do que em português, acho que é mais fácil. E tem algumas coisas como actually, como I realized, Porra. você não fala isso
Você não fala, tipo, eu realizei. Fica estranho, né? Não é exatamente a mesma coisa. Você fala, tipo, Só que se você leva no sentido literal da palavra, faz sentido. Faz sentido, mas ninguém usa, né? Quando a pessoa fala, eu realizei, você sabe que ela tá pensando em inglês pra falar uma coisa, né? Porque a gente não fala isso. Mas dá vontade de falar, né? Às vezes você fica procurando palavra na mente. Seria eu me dei conta, né? Acho que é uma tradução mais. Percebi. Notei. Tipo... I realized life was a game. More seriously I take things, the harder the rules became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out a little, I accomplished all my plans tonight. So as you read, just know my friend. Eu amo ficar com todos vocês. Por favor, sorria quando pensar em mim. Quando meu corpo se for. É isso aí. Agora é francês. Pra todo mundo. Pra todos meus amigos. Eu te amo. Eu amo vocês! Francês é difícil. Já vos aime. Mas eu tô tentando falar em português, eu não sei o que significa. Eu amo vocês. Já vos aime. Aí o que ele fala? Já vou partir! Je dois partir. Acho que é vou embora, né? Tô indo embora. Vou partir. Então é isso. These are the last words curioso, I'll never speak. Now set me free. If my heart was still alive. Acabou. Galera, sessão karaokê. Notícia. Você sabe que o Negodete vai parar? Eles falaram que vão lançar mas eles já estão meio mal das pernas já, né? Estão mal das pernas o Kiko deu uma sobrevida pra ele. Rapaziada, pra quem não tá entendendo nada, isso é uma música do Megadeth que chama A Tout Le Monde. Baita música, inclusive. Compensa você ir lá ver. Quem sabe, né? Tem a versão original e tem uma versão que é com uma mulher aí, que ela canta umas partes também, que é bem legal. Que é mesmo? Esqueci o nome da mulher, mas é legal. A voz feminina interessante. E é uma banda que aconteceu algo mais ou menos parecido, acho que em uma outra escala do que aconteceu com o Slipknot, que teve um integrante brasileiro. O grande Kiko. Que é o Eloy Casagrande, né? Aconteceu antes no Megadeth algo parecido, que foi o Kiko Loureiro, que é um dos meus heróis da infância aí, um dos caras que me fez querer me interessar mais pela guitarra. Foi incrível. E aí ele entrou no Megadeth e, mano, ele foi muito bem lá, né? Ele mano, eu acho que foda, ele foi, tipo, depois do Marty Friedman, que acho que foi o maior guitarrista do Megadeth, ele foi o cara, mano. É que o Marty Friedman foi muito icônico, né? Ele tem um estilo muito forte. Muito único e, tipo, ele compôs os grandes hits, né? Todos os maiores álbuns dele. Mas o Kiko é absurdo, né, mano? Você vê que ele é um cara com muito recurso. Eu já vi o Marty Friedman elogiando ele horrores. Tipo, eles fizeram um show juntos, o Kiko Loureiro e o Marty Friedman. Eles tocaram junto? Aqui no Brasil, Porra, que maneiro. Aqui no Brasil? Eles estavam fazendo uma turnê que o Marty Friedman tava participando. Maneiro, né? Esses caras aí da guitarra, eles são parceiros, não tem como eles não se conhecerem. Unidos pelas cordas, né, amigão? E eles são fortes, né? Tipo, eu sei que lá no Japão eles são do caralho. Sim. Os japoneses amam um guitarrista veloz, mano. Um Michael Angelo. Nossa, eles ficam malucos com coisas bizarras, né? Fetiches bizarros. Bonecas de anime e guitarristas velozes. Eles são muito fãs de power metal, né? Algumas bandas, tipo, o Angra é muito forte no Japão. O Angra, que... Ele já fez alguma música de anime? Eles tocam a Pegasus Fantasy lá. Isso, né? A gente foi na porra da Anime Friends ver eles tocarem algo... E eles tocaram isso lá. Tocaram. Eu e o Marcelo, a gente teve uma época muito fã de Angra, né? Logo quando a gente se conheceu ali, um pouco depois, né?
Um pouco depois, foi 2010, 11. Que a gente, quando você se interessa muito por instrumento, você vai atrás dos caras que moem o bagulho, né? E a gente, teve uma banda aqui de músicos muito excepcionais no Brasil, que é o Angra. Referências, né? O Angra tem, integrantes absurdos, né? Todo mundo toca absurdamente, né? Tipo, bem, basicamente. Assim. E pessoas que eu tive o prazer de conhecer, o Rafael Bittencourt, que é um cara que eu sou muito fã. Também. O Kiko Loureiro. Deles lá do... Você foi, né? Fui no Amplifica. No cast dele lá. Pô, ele é um cara muito... Mano, ele é muito massa, mano. Pra frentex, né? Por ele ser ele é muito assim. Idiota, mano. No melhor sentido possível, sim, assim. Sim, que nem a gente. Mano, ele é muito engraçado. Cara, que cara engraçado. E aí tem o Kiko, né, que dispensa até comentários. O Felipe Andreoli, que é um absurdo no baixo. Eu vejo ele só vendendo curso de baixo e acho ele mó legal, mano. Eu falo, pô, esse cara parece ser maneiro, né, mano? Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Good morning, Crust. It's a great day to be a bread brother. Ugh, mornings are not my jam. Or jelly. Oh, come on. Stop loafing around. I just woke up feeling hollow inside. Psst, just grab one of the new Morning Uncrustables sandwiches, like Bright-Eyed Berry or Up and Apple, filled with 12 grams of protein and tons of deliciousness. Crust, what are you eating? It's just granola, not even yogurt. No crust, no fuss. Uncrust your mornings. Que língua você tem vontade de aprender, Marcelo? Alemão. Alemão? Alemão. Porque você acha style ou porque você acha que isso teria alguma utilidade na sua vida, assim? Eu acho style desde o começo pelo difícil que parece. Parece e que, tipo, de imaginar que as pessoas estão realmente se entendendo com aquilo. Eu tenho uma tara também por russo. Uhum. Que também é bem difícil. E eu acho que a fonética dos E no russos, russo aí a gente já tá falando de outro alfabeto, né? Já tá entrando no cirílico. Cirílico. Que não tem nada a ver com o Cirilo. Não, cirílico. Não o Cirilo que a gente conhece, talvez algum outro. Pode ser que tenha a ver com outro Cirilo por aí. Mas enfim, o alemão é bem maneiro. Que quando você começa a prestar atenção, você vê que as coisas não parecem tão difíceis quanto elas são de verdade, né? Tipo... as coisas têm que seguir uma lógica, né? Acho que a partir do momento que você desbloqueia e começa a entender qual que é a lógica por trás daquela língua, né? As regras que ela segue, acho que vai se tornando um caminho um pouco mais linear. Mas é uma coisa meio difícil até de saber por onde você começar, assim, né? Porque uma língua é muito complexa, né? Eu acredito... Não tem essa informação. Tem coisas que a gente fala sem saber, né? Tipo, a gente fala alguma coisa sem saber, tipo assim, mano, a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Tipo, como você sabe, mano? Você já viu todas as dublagens do planeta Terra, tá ligado? Tipo, a dublagem brasileira é excelente. Muitas vezes ela brilha, muitas vezes ela é muito melhor do que a dublagem original, né? Falando de desenho, assim, tipo, falando de, sei lá, o Bob Esponja, uma dublagem que eu acho que a brasileira é muito melhor. Eu ia falar do Bob Esponja agora, mano. Eu acho a brasileira muito melhor e tal, mas acho que a gente não tem material pra bater o martelo que a dublagem... Tem uma curiosidade do Bob Esponja, essa aqui é muito rápida. Tá ligado o Pirata Patty, aquele pirata que aparece às vezes? O ser humano? Sim. Ele dubla o Bob Esponja nos Estados Unidos. Caralho. Louco, né? Essa eu não fazia ideia. Mas né? Mas enfim. Então, eu ia falar de coisas que parecem ser. Tipo isso, que a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Eu acho que a língua inglesa é a língua mais fácil de aprender. O inglês americano, assim, é o mais. Pelo menos parece, né? Sim. Não que seja a coisa mais fácil do mundo, mas acho que em comparação com outras línguas, né? Acho que também depende de onde você vem, né? Se você fala uma língua latina, teoricamente você deve ter mais facilidade para aprender outras línguas latinas. Sim. O que é o motivo que me faz pender um pouco pra ideia de aprender a falar francês. Francês é maneiro, mas eu sou contra espanhol. Porque eu tenho uma sensação, isso aqui é opinião minha, de que o espanhol... Parece que eles falaram, nossa, meu... Estão inventando umas línguas latinas novas aí, né? Tipo, vamos fazer uma nova?
E aí eles começaram a copiar o português e não terminaram. E... É um português pela metade. Vamos falar que nem o português e, tipo, não termina. É só falar ele meio desleixado, assim. E, tipo, ele não parece que tá definido, mano. Parece que tá errado. Eu tinha mais problema com o espanhol antigamente. Eu achava o espanhol uma língua meio feia, assim. Mas tá melhorando, tá melhorando. Eu acho que eu aprendi a gostar e hoje eu acho bem bonito, assim. Principalmente... sei lá, mano, eu acho o espanhol da América do Sul muito, muito massa, assim, muito, muito interessante, e as suas diferenças, né? Tem todos os países, eu acho que, tipo, eles têm um espanhol bem diferente um do outro. Mesmo aqui na América Latina, né, quando a gente fala de espanhol. E eu fico muito acanhado com língua que eu não sei falar, mano. E, porra, o espanhol, se a pessoa fala bem devagar, você consegue entender, né, pela semelhança com o português e tudo mais, e né, você consegue deduzir algumas coisas por lógica também, mas o espanhol é uma língua que eles falam muito rápido e aí, mano, não dá. E eu lembro quando quando eu fui pra Espanha, foi uma coisa muito triste, assim, porque doido, né? Eu tinha que falar inglês. O espanhol deles, se eu não me engano, rapidinho. É que fala com a... Eles falam com a língua presa, parece que eles estão falando desse jeito, assim, vamos falar no espanhol. Vale. Vale, tipo, tá bom. Vale. Okay, Vale. Eu sei que o dos argentinos é o pior que tem, mano. Vou me falar isso. Mais difícil, mas... Todo mundo da América Latina fala um espanhol que eles entendem tudo ok, mas quando o argentino fala, eles ficam assim, ai, nossa, que sensação horrível, sabe? Tipo, o argentino tá falando. Mano, eu já falei com muitos tipos de espanhol. Se eu não me engano, tem aquela brisa, tá ligado? No espanhol, de que quando tem dois L's, faz um som de LH. Mas na Argentina faz som de J. Ah, sim, pode crer, tem isso, né? Tipo, amarillo, amarelo. E aí você fica tipo, qual que é certo? Depende de onde você tá. E o J faz som de H às vezes, né? Depende do lugar onde você tá. Eu nunca parei pra aprender espanhol. E eu sempre tive a sensação, tipo, não, eu sei espanhol, mano, mas, porra, fui pra Argentina. E aí a hora que um garçom chega pra você e fala, olhando pra sua cara, achando que você é argentino, que você vai entender tudo que ele tá falando, mano. Eu falo, o quê? Cara, eu tive umas 3 vezes. Eu tive uma curva de aprendizado até que rápida na Argentina, assim. Eu lembro que do dia que eu cheguei até o dia que eu fui embora, eu evolui bastante na minha comunicação. Aí não sei se tem a ver com o fato de eu ter perdido vergonha e de estar um pouco mais... Arriscando, né? Arriscando e pá. E eu queria muito ser essa pessoa, mano. Essa pessoa que mete a cara pra falar uma língua mesmo sem saber. Porque quando eu não sei falar, eu não arrisco. Eu vou ou pro inglês, que é uma língua que eu tenho mais segurança. Tipo, quando eu tava na Espanha, eu falava com as pessoas em inglês e eu falava, caralho, mano, eu tô indo pra uma língua que não tem nada a ver, sendo que tem uma língua muito mais próxima da minha aqui, que eu não sei. É mais difícil falar, de se expressar, tá ligado? Eu não sei, não sei como é que fala. Cara, é muito louco isso, né, mano? Eu acho muito louco. Eu acho que o inglês, ele tá mais perto de todo mundo. Não sei se você já viu essa frase do pessoal que comenta aí algum post na internet, né, falando com nativos inglês, que falam inglês, falando que tipo, eu falo inglês porque, sei lá, é a minha segunda língua, mas eu só falo inglês porque é a única língua que você entende, tá ligado? Por isso que eu não falo a minha língua na internet. E real, né? Tipo, isso torna a língua meio que universal, né? Sim. O inglês, ele se torna a língua que todo mundo que quer se falar com qualquer pessoa de qualquer outro lugar do mundo que fala outra língua, mas tipo, é o inglês no meio, fazendo aquele intermédio, que é fácil pro geralmente os dois aprender, né? Tipo, cara, ainda bem que tem, né? Sim, ainda bem que tem. Imagina se não tivesse a porra do inglês, mano. Uma baita ferramenta, assim, né? E é uma língua que é mais acessível, por exemplo, que o mandarim, né? Tipo, eu acho que se fosse pra escolher uma... A curva de aprendizagem disso, cara. Pô, imagina, mano. O algarismo do bagulho é desenho, mano. É desenho. E nos primórdios eu acho que sim, né? Tudo deriva de alguma coisa de... Sim. Porra, os hieróglifos lá dos egípcios é uns negócios loucos, mano. Louco. É muito louco. Língua é um bagulho muito... né? Os caras que fizeram a Torre de Babel aí, eles estavam na intenção lá. Estavam na intenção, né? Estavam na intenção de falar, não. Mas aí Deus falou, não! Acabar com o meu plano! Um raio. Cai toda essa porra aí. Não é pra vocês fazerem isso. Não é pra fazer torre. Por que vocês não fiquem de boa, mano? Vocês querem vir aqui, mano? É só ficar de boa, vocês estão querendo subir aqui pra quê, mano? Então, se eu pudesse escolher uma língua... Que medo, né, também, né? Porque, tipo, porra, subir uma torre até lá em cima, lá não tem como. Lá, porra, ia ser uma torre, Imagina o planeta girando claramente e o bracinho do planeta girando, assim, ó, no espaço, assim, tipo... Só a cabecinha saindo pra fora, assim, da atmosfera. Os caras tá subindo mais ainda, tá ligado? Uma hora vai bater no sol. Então, já que é o reino do céu, né? Tipo assim, é na estratosfera, é no limite da atmosfera,
no espaço. Eu gosto muito da representação de como eles meio que fazem. Acho que eles fizeram isso na Marvel, né? Pra mostrar onde que fica Asgard lá do Thor. O arco-íris lá. Depois do espaço, não é? Depois o arco-íris que o Idris Elba fica cuidando, né? Idris Elba é um dos melhores nomes da humanidade. É um bom nome. Mas, Negão presença. Os caras passam do espaço e aí depois eles chegam nas nuvens de novo, né? Parece. Tipo, você vai indo pro espaço. É ali então o céu, né? O reino da... Parece que é o paraíso. céu de outro lugar, né? Eu não sei se é um plano. Plano, ou se é uma outra bola, um planeta. Se eu pudesse... Né, eu falei que eu queria aprender a falar o francês, mas aí eu tenho essas duas línguas, o francês e o mandarim. Se fosse pela presença e de bancar um bagulho assim, tipo, olha a língua que eu falo, pra atrair as gatinhas, eu iria no francês, tá ligado? Que é uma língua style, que é uma língua bonita, que eu acho bem bonita, e apesar de ser, né, nativo da França, você fala em francês em muitos outros lugares, né? Se eu não me engano, né, o mundo comercial aí, do comércio, capitalismo selvagem, ele tem línguas oficiais para se fazer comércio. O inglês, ele é a língua oficial do planeta Terra para algum tipo de negociação. Não sei se é finanças ou economia, mas o francês também. O inglês é para um, o francês é para outro, tá ligado? E sabe o que eu vi hoje? Tipo, programa em árabe, mano. Programa? É. Computador? É. Escrito em árabe? É, tipo código em árabe. Não. Aí... Como é que o computador funciona, né, mano? Como? Nossa, já tá dando nó na minha mente, só de imaginar. Imagina, mano. Eles escrevem tipo da direita pra esquerda, né, também. Então é... Muito louco isso, né? É realmente aprender o negócio do zero, né? Mano, existe muito mundo que a gente não conhece e uma coisa que me deixa meio, caralho, o Brasilzão tá pra trás mesmo, né? É você ir em lugares, até países que são tão desenvolvidos quanto ou até um pouco menos que o Brasil e que falam mais de uma língua, tá ligado? Isso é normal pra muitas pessoas. Caramba, os indianos lá, né, mano? Os caras vivem de um jeito maluco lá. Muita só gente que vive na geral absoluta fala miséria. inglês, mano. Sabe, tipo, não o melhor inglês de todos, mas... o pessoal precisa Mas pelo menos se virar, consideravelmente, né? segunda maior população do planeta Terra, os caras mandam inglês. Mas, tipo, não é Mas comparável. eles foram colonizados, né, pelos Sim. ingleses, os caras. Toma chá pra porra também. Não é comparável com o Brasil, né? Que o Brasil, eu falo assim, tipo, às vezes quando eu faço amizade com pessoas de fora e vou fazer minha propaganda sobre o Brasil, né? Eu falo que aqui é ótimo e tal, que não é tão ruim quanto as pessoas pensam, assim, de segurança. Tipo, dá pra você vir, passar um tempo, você não vai morrer, tipo, tudo mais. As pessoas tacam muito terror nos outros, só ficar esperto, saber mais ou menos onde você vai, ter alguém que sabe mais ou menos como andar por aqui. Mas eu sempre falo, ó, mas tem um adendo. Lá ninguém fala inglês. Então, tipo, essa é a barreira. Isso aí realmente é um perrengue. Tipo, você tá indo pra um lugar que ninguém fala a sua língua. É doido, né? Eu acho que a gente tem que ter um lugar de entender que, pô, eu sempre tive um contato com inglês muito grande. Seja com música, com jogo eletrônico, computador, pô, sempre tive computador na minha casa. E, tipo assim, as coisas com inglês sempre estavam na minha cara. Quando eu tava aprendendo a ler as coisas em português, aprendia a ler normalmente, eu via já as coisas escritas em inglês. E eu lembro que eu tinha um comportamento muito de criança, coisa de criança, tá ligado? Eu já saía falando que eu sabia inglês. Mas eu não sabia, tá ligado? Eu nunca tinha feito uma aula, nunca fazia curso. Eu lembro de ficar enchendo o saco do meu irmão, assim, tipo... Não, me pergunta pra mim aí como é que é avião em inglês. Aí ele falava, como que é avião em inglês? Aí eu falava, airplane. Porque, sei lá, eu via os bagulho e eu ficava repetindo isso. Então, tipo, com música, mesmo a gente balbuciando, assim, soltando as palavras, sem saber o que você tá falando, é assim que o neném aprende a falar, né? Tipo, você acaba repetindo. Né, quanto mais parecido você falar, mais nativo você vai parecer. E aí, tipo assim, se você entender o fundo daquilo... E eu ouvia isso, né, quando era mais criancinha, de que, tipo, quando você fala inglês, cara, você tem que pensar em inglês, você não pode pensar em português. E traduzir pro inglês. E, mano, é real, é muito real. Eu acho que isso, quando você chega nesse momento, né, de que, tipo, você não consegue mais ficar traduzindo coisas simultaneamente na cabeça. E até te atrapalha, se você ficar pensando em coisas que vai te traduzir. Em tempo real, mano, você trava pra caralho. Eu acho que uma das coisas que mais me destravou no inglês
quando eu quero conversar e que eu quero falar, cara, não se prender a procurar o significado de uma palavra que você quer falar em português e você fala assim, como que eu falo isso em inglês? Cara, eu faço mímica, eu falo tudo o que compõe aquela coisa que eu não sei o nome. Vai gesticulando. Você vai rondeando a palavra. Até chegar e alguém falar, é isso. Aí você fala, é isso, sabe? E tipo, cara, você percebe que você desenrola tanto quanto se você souber falar o que você quer dizer do que propriamente o que você quer, a palavra Sim, dita, né? é um macete que eu uso bastante também, porque eu acho que, tipo, no inglês, no geral, a minha pronúncia é boa, assim, tipo, eu consigo me comunicar bem. Só que eu peco um pouco nisso do meu leque, meu vocabulário não é muito extenso. É onde é a minha deficiência, assim, no inglês, eu considero. Aí muitas vezes eu tô com uma palavra na cabeça e eu falo, mano, eu não sei como é que fala isso em inglês, e eu tenho que percorrer um outro caminho, assim, pra falar essa frase. Então, às vezes, eu dou uma volta maior, descrevendo um negócio que não é exatamente aquilo. Que de repente tem uma palavrinha pronta que te resolve, né? Então é um caminho, né? E acho que o único jeito de adquirir mais vocabulário é, às vezes, estando em contato com pessoas que falam essa língua, né? E se forçando a falar isso no dia a dia. Sim. Né? Porque se você ficar nessa de, eu tô no meu 30º dia de Duolingo e tal, não sei o que, isso aí não vai. Não adianta. Você tem que ir pra rua, mano. Você tem que ir pra rua falar. Você tem que bater a cara, alguém te fazer uma pergunta e você ficar assim, caralho, o que eu tenho que responder? Como é que responde, tá ligado? Eu acho que é muito interessante isso, de você se colocar nessas situações onde você não tem saída, tá ligado? Você não tem outra escolha além de falar. Você não tem escapatória. Uma parada que tem muito do inglês, que eu acho que é o que te traz o poder de ser uma pessoa falante nativa, assim. Não é nativo, né? O pessoal fica falando nativo, mas, mano, nativo é só quem nasce no lugar. Não tem como você não nascer no lugar e, tipo, de ser um nativo. Mas pra você ter aquela técnica nativa de fala, de conhecer tudo, não tem como você absorver aquilo se você não estiver no lugar. No inglês tem aquilo que eles chamam, acho que de... Eu lembro das aulas de inglês que eu fiz, mano. Acho que é phrasal verb. Era o quê? PBF? PBF. Pink and Blue and Freedom. Tem vários ends. Pink and Blue and Freedom. Não existe mais, né? Falho. Era isso mesmo? Era isso. Azul, rosa e liberdade. Sim. E, mano, as aulas que eu tive desde a primeira aula, quando eu tava começando, até as últimas, quando eu tava assim, tipo, fazendo inglês, eu fiz uns 4 anos de inglês, 5 anos de inglês, mano. E, tipo, são phrasal verbs. Que é tipo quando você pega um verbo e um sufixo lá, auxiliar, o caralho, e que se você levar o pé da letra não significa porra nenhuma do que aquilo significa de verdade. E assim, o inglês carece tanto de palavras pra significar alguma coisa, que essas porra do phrasal verb é o que faz você parecer alguém que você sabe o que você tá falando. Né? Tipo, porra, o get... né, o verbo to get deles. Mano, o get serve pra 1 milhão de coisas. E I get to go, I get up, I get, sabe, tipo, significa desde... Sick. Eu fiquei, eu estou, I got you, tipo, eu tô com você, tamo junto, né, tipo, são... significados traduzidos que, se você for traduzir o pé da letra, aquilo não faz sentido nenhum. Então acho que um bom... Só que se você usa, aí significa tanta coisa que eles vão falar, cara... É abrangente, né? E acho que uma boa filosofia pra isso de se colocar no modo de, beleza, vou aprender uma língua a mais. Isso é uma coisa legal pra galera que fala só português ou fala mais alguma língua, mas ainda não pensou por esse lado, né? Que pelo menos funcionou bastante pra mim. É você abdicar um pouco da sua forma de pensar natural, né? Tipo assim, você pensa de um jeito e isso é influenciado pela língua que você fala. Isso é uma coisa que até é um tema bem explorado no filme A Chegada, que é um dos melhores filmes de todos os tempos pra mim, é um filme muito foda, que é, né, a especialista em linguagens lá, que ela é contratada para tentar interpretar o que os alienígenas estão falando. E aí ela fala sobre isso, né? Sobre como a língua que a gente fala molda o jeito que a gente pensa. Então, para aprender uma outra língua, é legal você se desprender desses seus vícios de linguagem e falar assim, como é que eu falo isso em chinês, por exemplo? E você considerar que você não falaria isso em chinês. Você pode passar a mesma mensagem, só que de um outro jeito. Onde, às vezes, uma letra, né, um símbolo significa uma frase. Sim. Ou existe um outro jeito de falar. Um barulho, qualquer coisa. O japonês tem isso pra caralho, mano. Sim. E os caras fazem... E, tipo... significa assim, sabe? Tipo...
Ou tipo, e tipo, isso é não. E várias outras línguas são muito interessantes, cara. Línguas africanas, que eu não vou saber de dizer qual é, mas tem língua que tem aquele estalo, né? Que você fala... Fala com estralo na boca, assim. Muito foda, né, mano? É, muito foda, mano. Eu fico pensando que, tipo, a comunicação humana, não humana, né, mas a comunicação de todos os seres, elas vão longe. De um jeito que a gente nem consegue imaginar. Eu acredito firmemente, por exemplo, que, tipo, mano, as baleias, elas devem se entender pra caralho. Tá ligado? Os golfinhos, eles devem se entender pra caralho. Até cachorro, mano, parece que eles se entendem pra caralho. E, tipo, eles nem têm variações, tantas variações, mas que a gente não percebe, né? Tipo, a gente não percebe. Eu acho que a linguagem corporal... cara, isso de comunicação das baleias é um negócio muito fascinante, assim, muito foda. Fascinante, né? Elas entram na água e saem porque elas precisam respirar. O bicho não consegue dormir, porque senão ele morre afogado. Ele dorme metade do cérebro de cada vez, mano. Maravilhoso, né? Tipo, e Deus pensa do jeito mais complicado possível pra criar as criaturas, né? Parece mó gambiarra essa porra, né? Não, mano, eu vou fazer aqui um buraco na cabeça dele, porque aí ele não precisa sair inteiro da água, ele bota só as costinhas assim e faz... É porque criou ela pra ficar na terra, né? Aí ela foi pra água. Será que Deus falou, não é peitado? Só vendo e sofrendo, cara. Falando, cara, não era pra você estar aí. Deus falou, putz, agora, sei lá, mano, dá pra fazer um furo aí nas costas dela aí. De algum momento faz um surgiu, furo aí, né, mano? Já pensou se a gente nunca foi uma obra de Deus, tá ligado? A gente foi puro engano. Consequência de algo que Deus fez, mas tipo, não era pra ser a gente. Foi acidentalmente virou a imagem e semelhança de Deus sem ele querer. Ele não queria isso, tá ligado? Caralho, agora os caras nasceram igual eu, mano. Eu tava fazendo de tudo pra ser diferente, pra dar pra diferenciar. Mano, ele fez a lagartixa e de repente a lagartixa criou 2 pernas, falou, vou andar de pé agora. Falou, caralho, não tem como fugir mesmo, né? O destino é implacável, até comigo. Meu, é foda. Você já... A gente tava falando de línguas, você já viu a língua romena? O dia que eu vi isso, eu fiquei assim... Não é essa que parece português? Mano, abre o artigo do Wikipédia da Romênia em romeno. E, tipo, você não vai ter lido nenhuma dessas palavras antes, mas você vai estar entendendo tudo. É, né? Tudo, assim. Tipo, parece que você tira as últimas 3 letras e bota outras 3. E basicamente, você vai começar a ler o começo das palavras e você sabe do que tá falando, tá ligado? E é meio louco, né? Porque, tipo, quando a gente fala de línguas latinas, a gente nunca tá esperando de ver um país daqueles leste europeu, onde eles estão indo lá, quase chegando no Oriente, né? Ou quase esses antiga União Europeia, não, mas a União Soviética do caralho lá. E, tipo, tá lá os romenos, mano, falando do romeno deles, parecidíssimo com o latim, né? A terra dos ciganos, cara. Foda, isso é muito foda, muito intrigante também. Eu tenho uma curiosidade pra contar. Uma etnia do milenar, né, se não me engano. É velho. Eu tenho uma curiosidade pra contar. Você sabia que o francês a cidade de Quebec no Canadá é colônia francesa, né? Por isso que tem uma parte do Canadá que fala o francês, algumas partes que falam até mais francês do que inglês. Sim. E Quebec foi colonizado pelos franceses. Isso aconteceu antes da Revolução Francesa. Caralho. E na França se falavam francês. Esses franceses foram para Quebec, colonizaram. E depois da Revolução Francesa, mudou-se a forma de falar francês na França. Então, o francês da França não é mais o francês original. E aí o francês de Quebec que ficou em Quebec... É o francês original. É mais original do que o francês da França. Cara, esse tipo de conhecimento me dá dá um pump. Um tesãozinho, assim, do caralho, tá ligado? Você fala assim, cara, agora faz sentido, tá ligado? Muito louco, né? O mundo é muito louco, a história humana é muito louca. Porra, é! Você já parou pra pensar que, tipo assim, quando tinha como é que é o Estreito de Bering? Estreito de Bering? Isso. Que ligou os caras vieram com o Alasca. Os caras vieram da Ásia andando Europa, pra cá, mano, pro Brasil. Sim. Andando. E o planeta Terra, ele parece pequeno, mas ele é gigante. Porque quando a gente se enxerga nele, você fala assim, vamos andar, atravessar um continente, cara. E você imagina que fala assim, putz, eu não vou chegar lá, mas meu bisneto vai, tá ligado? Porque é uma coisa geracional, né? Sim. Porra, mano, esse negócio de Estreito de Bering é um negócio muito louco, né? Porque, tipo assim,
quando a gente tá na escola e a gente tá aprendendo sobre isso, os professores falam, né, tipo, quando chegou a época das geleiras, quando chegava o inverno, aquilo tudo derrete não, né, aquilo tudo congela, e aquilo se forma um caminho pra todo mundo passar. Só que, mano, um negócio que eu tinha assistido em algum lugar, algum documentário, não sei se foi do History, mas falaram que, tipo, essa região do Estreito de Bering, seja no começo ali, indo pra direita, né, que seria a Ásia pras Américas, eles viveram ali, nas bordas, por muitos e muitos anos, tá ligado? Tipo, milhares de anos. Então não foi assim, tipo, chegou o inverno, vamos atravessar. E aí ia todo mundo lá e atravessava numa tacada, assim, tipo, chegamos na América e, tipo, começamos a viver na América. Tipo, não, mano. No começo ali do Estreito de Bering, virou uma cidade. A outra ponta do Estreito de Bering era outra cidade. Uma coisa muito gradual. É um negócio que, mano, levou muito tempo, assim, tipo, né? Não foi, tipo... vamos correndo até lá. Vamos lá, vamos chegar lá pra ver o que tem do outro lado, sabe? Tipo... E é engraçado, né? A gente definir marcos na história humana. Porque, realmente, sempre teve o primeiro arrombado que fez a primeira arrombadice de todas. Sempre, qualquer coisa vai ter o primeiro arrombado de todos. Arrombado pioneiro. Mas tem coisas que, tipo, hoje em dia a gente aprende num livro de história, mas não tem uma data específica, não tem uma coisa específica. Acho que principalmente as coisas mais modernas, né? Que, tipo, alguém realmente tava lá e escreveu uma data e falou, foi nesse dia. Mas se não tivesse esse arrombado escrevendo que foi nesse dia, mano, não ia ter como saber. Não ia saber. Não ia ter como saber, mano. E é louco pensar que tem muita coisa que a gente não vai saber, né? Mano, sabe o que me quebra, quando o ser humano começou a falar... Que me quebra, eu quero morrer, assim, tipo assim, nossa, o ser humano é insano, né? De incrivelmente de escroto, de esquisito. Cara, o Egito Antigo. O Egito Antigo, ele é tão antigo. Se você pegasse o Egito mais antigo de todos, quando ele escrevia com hierógrafo lá e os caralho. E aí você chega no Egito Antigo, mas não o mais antigo de todos. O Egito Antigo não sabe, mano, por que os caras fizeram a pirâmide. Os caras antigos não sabem ler hierógrafo. Já é Eles perderam, já é mano. muito distante, né? Mano. E aí você fica assim, cara... Você já parou pra pensar que, tipo assim, de antigaço. repente, tudo que a gente pode conhecer hoje, daqui 300 anos, tipo... Zero. Apaga tudo que a gente sabe. A história é um negócio delicado, né, mano? Que você pode não ter documento e você não tem como acessar. Né? Eu tava vendo, a gente tava falando de línguas também agora. Procura aí depois sobre o português, mano. Português de épocas. Eu tinha visto um de inglês, aí eu fiquei curioso e comecei a procurar de português. Mas, mano, português da época... de Camões. Eu fico pensando assim, se a gente voltasse nessa época, será que a gente conseguiria se comunicar com esses caras, mano? Acho que não, né? Eu acho que alguma coisa eles já entenderam. Alguma coisa sim, mas seria bem mais complexo. Né? Eu acho que isso daí são poucos tesões que eu tenho na minha vida. Que é poder, tipo... ficar imaginando coisa. Se você quer participar desse debate aqui, coloca aí qual língua você tem vontade de aprender, ou qual você tá aprendendo, qual você acha que é mais difícil. Deixa aí seus pensamentos sobre linguagens, porque é um tema muito interessante. Assista A Chegada, porque é um filme muito foda que fala muito sobre isso aí, sobre como a língua que a gente fala influencia muito no jeito que a gente pensa, né? Então, pra caramba. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer vocês e o Marcelo vai falar. Galera, e tipo assim, mano, o Bocadinhas é um negócio muito maneiro pra mim. Todas as vezes que eu venho aqui gravar, eu já falei isso outras vezes, isso aqui é como se fosse uma terapia pra mim, tá ligado? Tudo que eu acabo guardando durante a semana e aí eu chego aqui junto com o Lucas e a gente começa a conversar, eu tento caçar todas as coisas que passam pela minha cabeça, né? E assim, como isso daqui é um projeto muito nosso e tudo que a gente fala é uma coisa muito de boca pra fora, eu tô olhando pro Lucas aqui agora e tipo assim, a gente fica trocando ideia, olhando um pra cara do outro, dando risada e tipo, é um tipo de conversa muito de amigos, sabe? Que no final a gente acaba gravando e espalha isso pra todo mundo. Eu só queria deixar aqui um posicionamento meu. De uns episódios atrás a gente tinha acabado comentando ali sobre questões de estar se tornando uma pessoa conservadora e adentrou assuntos que, né, eu tô virando pai, tô ficando conservador e tudo mais, mas a gente acabou falando sobre várias coisas que eu acho que não transparecem muito sobre, tipo, a minha real opinião sobre as coisas. Eu sou uma pessoa muito... eu acho que a gente... acho que é normal a gente se passar em uns pontos de maneira um pouco, talvez, irresponsável, né? Acho que, enfim... Claro. Chateia. O Bocadinhas é pra ser um ambiente onde todo mundo se sente muito à vontade, né? Onde todo mundo se sente aqui acolhido,
né? É uma parada que eu levo muito pra minha vida, assim, né? Não só dentro do Bocadinhas, mas é uma coisa que a gente luta diariamente pra isso, né? Apesar de que a gente dá uma extrapolada nas brincadeiras, às vezes a gente fala aqui as coisas de um jeito um pouco grosseiro e a gente pode, né? Claro. Deixar levar e falar uma coisa ou outra ali que pode, como é que se diz, né? Soar ofensivo pra alguém. Mas... acabou. No final, assim, o que eu quero dizer é que eu posso ter acabado, sei lá, me expressei mal em vários sentidos, principalmente quando eu tô falando sobre, né, gêneros de outras pessoas. Eu sei que todo mundo que ouve isso aqui é diverso pra caramba, então, tipo, eu não quero reforçar nenhum tipo de estereótipo, eu não quero ser esse tipo de pessoa que fica pregando coisas preconceituosas, enfim, eu me considero ser uma pessoa que tem os preconceitos implantados e que, assim, realmente, né, eu tô todo dia tentando me provar pra virar uma pessoa melhor. Então, teve o episódio anterior aí que a gente acabou passando, eu acho que, né, acabei passando da conta aí sobre falar sobre, né, a galera trans e tudo mais, e falar sobre medos e coisas que não vão ter valor, né, se eu acabar expondo isso de um jeito pejorativo, né? A ideia nunca foi essa. Eu não tenho essa intenção, então eu queria só me desculpar, mano, de que, tipo, se alguém ouviu essas coisas e se sentiu ofendido, eu real, assim, não tinha a intenção de ser esse tipo de pessoa. Eu não quero reforçar estereótipos, eu sou uma pessoa muito do bem, eu adoro todo mundo, eu acho que tudo que eu falo aqui, às vezes eu me passo porque, sei lá, né, não é a questão de personagem e tudo mais, mas acontece, né? Às vezes expressar experiências. Eu me pego ouvindo Bocadinhas. Acho que eu falei sobre isso aqui com o Lucas, que tipo assim, o Bocadinhas sai, às vezes eu pego e ouço ele na hora, mas às vezes eu pego, me atraso 2, 3, 4 episódios e aí eu vou ouvindo eles depois. E cara, eu ouvi o episódio que rolou e real, eu falei, cara, nem parece eu falando, sabe? Tipo, não era essa a minha intenção, passar alguma coisa preconceituosa, reforçar estereótipos, até porque eu não tenho um lugar de fala assim tão né? Tipo, então, mas independente disso, né? Eu acho que eu também me retrato aqui com essa canelada aí, porque acho que, né, tudo que a gente prega na vida e aqui é justamente o contrário disso, né? A gente quer realmente, a gente preza pela união, pelo que as pessoas sintam-se à vontade para ser o que elas são. Pra caramba! E enfim, não a gente, por mais que sejam, beleza, dois amigos conversando, uma conversa despretensiosa, às vezes fala uma merda aqui, outra aqui, mas a gente tem que ter responsabilidade no meio disso tudo, né? E se fere a existência de qualquer um aí, ou sei lá, se reforça qualquer estereótipo negativo, a gente faz questão de se retratar aqui para que todo mundo se sinta. A gente gosta muito do público que a gente tem aqui, a gente gosta muito dessa diversidade, então, enfim, é muito importante que todo mundo se sinta bem e à vontade. Então, é isso aí, rapaziada, tamo junto. É nóis, pô. E obrigado pelo feedback de vocês sempre aí, é muito importante. Eu leio, eu falo que eu vou ler tudo que vocês puderem mandar em Instagram ou comentário no Spotify, aonde for, eu vou estar dando uma lida. Então, tipo, eu sempre pego esses feedbacks, essas coisas que vocês estiverem passando pra gente e, tipo, não tô falando isso só porque eu li alguma coisa lá, mas realmente, eu ouvi, eu ouço com a minha esposa também, e aí eu fiquei até meio envergonhado, assim, né? Tipo, caralho, parece que eu me passei realmente, mano. E, enfim, o recado tá dado aí, um pedido de desculpa por um infortúnio de eu acabar me expressando mal, ter falado coisas demais. É isso, boa. É isso, mano. Eu acho que eu falei que eu queria falar, porque tava entalado aqui comigo. E é isso. Boa quarta-feira pra quem estiver ouvindo o Bocadinhas. E fiquem empolgados, porque vai ter surpresa por aí. É verdade. Ó, estamos chegando cada vez mais próximo daquela surpresa lá. Tá empolgado? Fica mais. Agora, mano, é a hora de soltar a empolgação, mano. Pode soltar que tá quase. Vai, puta, mano. É isso aí, tamo junto. É nóis. Um abraço. Falou. Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.
I realized life was a game. More seriously I took things, the harder the rules became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out a little, I accomplished all my plans tonight. So as you read, just know my friend. Eu amo ficar com todos vocês. Por favor, sorria quando pensar em mim. Quando meu corpo se for. É isso aí.